Feliz ano novo, doutor Pedro Boareto. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Que bom dia, ouvintes e internautas. Férias, né, Marquinhos? A férias Foi dele privilégio. foi maior do que a minha. É um privilégio. Graças a Deus de volta e com energia renovada, né? Nem fale. Doutor, só pra gente começar assim, buscando informações, é bullying quem fica cobrando os outros em grupo de WhatsApp sobre pagar festa de aniversário? Não, Não? não é. Então tô ferrado. Isso é algo legítimo. Inclusive, eu já me coloco à disposição para atuar nessa situação. Se a pessoa não pagar, eu estou à disposição para, inclusive, ingressar na justiça para fazer com que a pessoa pague. Entendi. Né? Já estou à disposição. Tá vendo? Ele estava tentando se amparar em determinada... Já estava bem com em determinado artigo, mas não existe. Já estava bem com um dos amigos que é parente do cidadão aí, e agora ferrou de vez. Mas é parente, você foi perguntar pro parente. Vai que cola, né? Vou tentar com uma outra advogada. Vai que ele gosta mais de você do que do parente, né? Vou tentar com uma outra advogada para ver se eu consigo também. Doutor, brincadeiras à parte, o que vamos debater nessa quinta-feira, em um janeiro que está bem polêmico, principalmente na área judicial? Sem sombra de dúvidas, Tony. Na verdade, eu separei um tema que muito polêmico, que gera muita discussão e ultimamente tem ganhado aí um grande espaço nas redes sociais, grupos de WhatsApp, e a discussão ela é infindável, principalmente porque as pessoas não checam as informações antes até de divulgarem e acabam trazendo informações falsas sobre o tema. Então hoje a gente vai falar sobre o tão comentado auxílio reclusão. Teve aumento? Não teve? E aí? É falso. A primeira informação que eu trago é que o auxílio reclusão é um benefício muito antigo. Ele foi criado em 1933. Nossa. Pelo governo de Getúlio Vargas. Inicialmente, ele foi instituído para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, ou seja, era só para a questão dos marítimos. Em 1960, ele foi estendido para a população em geral e na Constituição de 1988, ele já foi um direito assegurado pela Constituição. Só que aqui a gente já faz uma ressalva. Não são todos os trabalhadores, ou melhor, não são todos os detentos, os presos, que têm direito a esse auxílio. O direito, na verdade, é do familiar da pessoa que está presa. Porque o objetivo maior do benefício é proteger a família do segurado do INSS. Ou seja, a pessoa que trabalha e foi eventualmente presa, mas ela tem a condição de segurado perante o INSS, ou seja, tem um vínculo empregatício maior que 12 meses, ela teria direito a esse benefício. O familiar dessa pessoa teria o direito. Familiar que estiver devidamente cadastrado perante o INSS como dependente daquela pessoa. Então não é basicamente qualquer pessoa. Eu tenho um familiar, então ele tem direito. Não. Quem tem o direito, já na esfera administrativa, é quem está regularmente cadastrado como dependente daquela pessoa que foi presa. Só que aí nós temos uma outra ressalva, importante também. Não são todos os trabalhadores que detêm esse direito, trabalhadores que foram presos. Esse benefício ele foi criado para as pessoas de baixa renda. De baixa renda. Então o que acontece? O próprio INSS ele estabelece um valor anual aonde esse benefício é concedido. Teve muita polêmica recentemente em virtude disso, onde algumas pessoas questionaram, olha,
o auxílio reclusão teve um aumento muito maior que o salário mínimo. Hoje o auxílio reclusão está em 1.700 aproximadamente. Mas na verdade não é isso. O que foi instituído para 2023 com relação ao auxílio reclusão? O valor do auxílio reclusão para 2023 continua sendo de um salário mínimo. Com a reforma da Previdência de 2019, o auxílio reclusão ficou vinculado ao salário mínimo. Então, o valor do auxílio é o valor do salário mínimo. É igual o auxílio doença. Exatamente. É o valor do salário mínimo. Ponto. Só que o que ocorre? Só vai ter direito a receber esse benefício quem, na época em que foi preso, receber um salário de até R$ 1.754,18. Que é o valor que o pessoal falou que teve aumento. Exatamente. Esse valor não foi um aumento, é o valor que o INSS já estabelece como parâmetro para definir quem são os beneficiários que teria direito a esse benefício de acordo com o salário da pessoa que foi presa. Então, se a pessoa é trabalhador, mas ganha mais de R$2.000, ela, em tese, não teria direito a esse benefício, porque ela não se encaixa nesse valor instituído pelo INSS, que é de R$ 1.754,18. Então, esse valor de R$ 1.754,18 é o teto máximo que o trabalhador precisa receber para ter direito ao benefício. Pedro, mas uma pessoa recebe lá R$ 2.500, mas tem 5 filhos, paga aluguel, ele não estaria nesse critério de carente? Porque a pessoa não tem condições, tem muita gente para, ninguém trabalha, depende exclusivamente dessa pessoa que está presa. Existem sim possibilidades de ingressar com uma ação judicial e discutir isso no Poder Judiciário. Mas, na esfera administrativa, os critérios seguidos são esses. Tem que ter qualidade de segurado e tem que receber até esse teto. Acima desse teto, administrativamente já não tem direito. Isso caberia uma discussão judicial com relação a isso. Então, é importante a gente deixar bem claro que a questão do auxílio reclusão, ela é muito antiga. Primeiro ponto. É estabelecida apenas para determinado grupo, ou seja, para pessoas que trabalham e foram presas de seus familiares dependiam daquela pessoa que está presa, porque a partir do momento que essa pessoa é presa, o seu contrato de trabalho ele é suspenso, ou seja, não recebe mais salário. E como ficaria a situação das pessoas que dependem daquela pessoa que foi presa? Então o objetivo lá atrás era esse. É claro que hoje em dia o propósito inicial era privilegiar, de certa forma, a pessoa que era trabalhadora e que de alguma forma teve algum problema e que os seus familiares ficaram ali sem ter realmente como promover o próprio sustento. Essa é a ideia inicial. De 1933 ou 1960, que foi estendida a todas as pessoas, até hoje muita coisa mudou. Só que infelizmente esse benefício não passou por uma modificação que nós entendemos inclusive como devida, porque não deveria ser todo e qualquer preso, trabalhador que teria direito a esse benefício. Poderia estabelecer outros critérios, como por exemplo, o contrato dele de trabalho está suspenso, mas para fazer jus a esse benefício ele também precisa trabalhar lá dentro. Se ele trabalhar lá dentro, ok, mantém o valor do trabalho que ele está gestionando lá dentro e repassa para a família. Aí muita gente pode perguntar, Pedro, mas é injusto. Hoje eu também entendo como injusto,
Porque o que acaba acontecendo, Marquinhos, Tony e ouvintes? A pessoa, de repente, é vítima de um assalto, tem lá o seu bem, né, subtraído, ou então até algo mais grave, como um homicídio, né? A pessoa tira a vida de alguém, algo, né, inconcebível e totalmente condenável. E essa pessoa recebe, os familiares dessa pessoa recebem esse benefício e, de repente, quem teve um prejuízo ou aquela família que também dependia daquela pessoa que veio a falecer em virtude da conduta dessa pessoa, acaba não recebendo nada. Se torna injusto, né? Se torna injusto. E nós não nos deparamos com nada em concreto, nenhuma proposta concreta de modificação nesse sentido até o momento. Existem alguns projetos, algumas discussões, mas alteração efetiva na legislação, até agora, absolutamente nenhuma. Então, está na hora realmente de repensar essa questão do auxílio. É verdade que tem muitas informações desencontradas, então, primeira coisa, pontuar o que realmente vem a ser esse auxílio. Doutor, então importante. Vamos pontuar aqui novamente. Primeiro, o auxílio não é o governo que separa uma verba lá para distribuir a essas pessoas. É um auxílio que sai do INSS. Exatamente. Ponto. Segundo ponto, a pessoa teria, antes de ser presa, estar trabalhando pelo menos há 12 meses. Isso, para ter qualidade de segurado. Isso, registrada. Não registrado, não consegue. Sem registro e sem recolhimento do INSS... Você está contribuindo com a instituição que vai te pagar. Tem que ter qualidade de segurado. Então, antes de mais nada, precisa verificar se tem ou não qualidade de segurado. Isso também é uma outra condição. E terceiro ponto é o valor máximo, que tem que ser até 1.700... 54,18. Ela precisa ganhar até esse valor. Teto máximo. Teto máximo. Se passou, né? você Se passou, não tem. E também tem que ter os dependentes cadastrados perante o INSS, porque sem esse cadastramento não faz jus a esse benefício, né? Nós também debatemos muito sobre o tema, questionamos muito sobre essas questões. Acho que está na hora realmente de ter uma modificação legislativa com relação a isso, até porque se torna injusto, principalmente, deveria verificar a questão do próprio crime cometido, né? Estabelecer critérios mais rígidos com relação a isso. Não deixar tudo isso de forma vasta como é hoje. Né? Mas por quê? Seria o auxílio reclusão seria um tema polêmico que muitos políticos acham que vão cutucar o enxame de abelha, é isso? Sem contar que a população carcerária no Brasil hoje, ela é altíssima. E a moeda de troca do político é o voto. Eles vão estar metendo a mão Pode dar um num tiro no assunto pé, né? Que vai acabar atingindo uma grande parte dos eleitores, muitos deles até dos próprios políticos que estão aí no governo, mas que entendemos que realmente precisa ser feito. Porque, como eu disse, não dá para, de repente, uma família de alguém que cometeu um crime receber e a outra família que, além de perder o ente, Sim. né, ou tem um prejuízo muito grande, simplesmente não recebe nada. Se torna algo extremamente injusto. Então, realmente está na hora de uma modificação legislativa e precisamos aí cobrar os nossos políticos para que realmente esse assunto entre em pauta e realmente tenha uma reforma nesse sentido, né? Tenha uma modificação nessa legislação e que traga algo mais justo para todos, né? Para todos. Inicialmente a ideia, Marquinhos, era garantir o sustento dos familiares daquela pessoa que cometeu um crime eventual, algo nesse sentido. Mas a coisa ficou tão vasta que hoje está da forma que está. Infelizmente. Mas infelizmente, se formos analisar a situação INSS, né, até mesmo comparado ao valor do salário mínimo que foi prometido em campanha de 1.320, mas foi aprovado em 1.302, né, somente esses R$18 de diferença aí já foi justamente para tentar dar uma alavancada, né, para tentar dar uma ajudada no campo da economia, né, do próprio
na governo aí. Agora, você imagina se for mexer numa situação dessa, tem que pagar mais, né? Claro que tudo é de acordo com o que a gente acabou de falar, a gente concorda em determinados pontos, claro, né? Mas se for depender do governo, eu acho que ao invés de dar, eles vão tirar cada vez mais. Né? Só baseando aí no valor do salário mínimo, que esses R$18 aí diz que já vai ajudar na economia do país. Agora, Marquinhos, vamos ficar atento, né? R$18 de repente numa situação do salário mínimo. Nós vimos só no estado de São Paulo um aumento considerável dos salários do próprio governador, dos deputados, né? Dos ministros, senadores. E não foi um aumento de R$18, não. E outra coisa, recentemente, inclusive, Tony, ontem nós tivemos aqui durante a programação da Raízes, nos boletins informativos, né? A respeito do aumento dos professores, que também gerou uma certa polêmica, porque vai recair justamente a carga, né, em cima do Estado e do município, né, para poder dar esse aumento aí aos professores, né, principalmente os municipais e tal. Agora, são dois pesos, duas medidas nesse caso. Exatamente. Né? E é isso que a gente precisa ficar atento. Nós sabemos que já existem aí algumas propostas de reajustes salariais, até vereadores, prefeitos, não que sejamos contra isso, acho que até pelo contrário, existem situações e situações, né? Tem gente que acha que político não tem que ganhar nada, mas se o político não ganha nada, infelizmente a política possa piorar ainda mais a situação do que nós já estamos vivendo, né? Porque meter a mão de vez. O desinteresse vai ser maior ainda, e para conseguir, né, reparar esse trabalho, porque é um trabalho que é feito, né? Exato. É um trabalho, né? A pessoa pode não concordar. Não concordo com o político A, B ou C, mas é um trabalho que ele está prestando para a cidade. Ou pelo menos deveria prestar, né? Ontem também eu estava vendo, Tony, numa matéria, uma referência, né, que eles fazem relacionado à média, né, do salário da população brasileira, comparado aos dos senadores, né, dos deputados. O Brasil chega a dar 20% a diferença entre a média salarial brasileira do trabalhador, né, relacionado aos políticos. Só para você ter uma noção, existia lá toda a relação, né, todos os países. Eu vou só falar sobre o Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos está na média de 2,5%. O Brasil, 20% é a diferença a mais. Então, muito grande, né? É muito grande. A disparidade E é isso que nós, como eleitores, precisamos estar sempre atentos, né? Atentos, porque é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui. Marquinhos, 34 esse ano de rádio, né, Marquinhos? 34, só de raízes, né? Se aposentou, tem o seu salarinho ali, e pessoas aí que estavam trabalhando por 8, 12 anos com salário de 14, 20 mil. E tudo isso dentro do setor público, né? Então é isso que a gente também precisa avaliar, e é claro que todo trabalho é importante, a valorização é importante, seria bom que todo mundo pudesse ter um salário desse, né? Mas é preciso ter um pouco mais de cautela, principalmente com a questão do valor que é proveniente do salário da população, é o dinheiro do povo, né? É o dinheiro do povo. Então tudo isso precisamos tomar muito cuidado com a questão dos salários dos políticos. Porque se no momento não está tendo condição, né? Dizem que porque a conta não fecha. Você imagina se continuar essa lambança aí, onde que vai chegar, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E o que nós percebemos, Marquinhos, que é algo que vem muito de cima para baixo, né? Exato. Você pega, por exemplo, tem situações onde municípios, né, onde vereadores recebem o valor ínfimo para o trabalho que é realizado, e tem municípios até menores, né, recebendo muito mais, cerca de 5, 6 vezes valor maior do que aquele município. Então tudo isso a gente precisa avaliar, e seria interessante critérios, né, para o Tribunal de Contas tem realizado um trabalho no sentido de tentar estabelecer regras para isso, mas é muito difícil, porque isso já vem de longos anos, né? Doutor, só tirar uma dúvida para a gente finalizar, já estamos estourando nosso tempo. Esses 12 meses de trabalho
registrado. Esse tempo mudou recentemente ou isso vem já desde 1900 e... Não. A qualidade do segurado, ela é uma modificação recente na legislação, veio com a reforma previdenciária. 2019, 2018? Anteriormente considerava 24 meses, né? Era 24 a qualidade meses, não era 30 dias então. Não, a qualidade do segurado, né? Para conseguir ter a qualidade do segurado para fazer jus a esse benefício. Porque tem uma pessoa aqui nos questionando, já tentaram por 2 vezes e ela disse que antes da lei ter sido mudada seria pelo menos 30 dias de registro. Então era mais, era 24 meses. O valor, o então, período acho que é por isso era que maior. ela não está conseguindo. Tá bom? E é importante que as pessoas, até independente do auxílio reclusão, mas as questões previdenciárias, é importante que as pessoas tenham essa preocupação de qualidade de segurado, porque muitas vezes a pessoa acaba perdendo emprego, a gente sabe que é uma situação difícil, mas acaba não se preocupando com essa questão do INSS, de recolher, né, as contribuições previdenciárias para manter essa qualidade de segurado. E aí, de repente, quando vai tentar fazer algum pedido administrativo de benefício previdenciário, a resposta é exatamente essa, é negar porque não tem a qualidade de segurado. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço. Ótima quinta-feira a todos e até a próxima semana. E eu vou procurar uma outra advogada. Perfeito. Marquinhos, conte comigo e eu quero participar de fato. Eu acho que fica mais barato você pagar o churrasco, tá? A confraternização aí no caso aí, do que contratar um advogado. E convidar o advogado para participar, inclusive.